Bom dia, Miss. Então disse-lhe, vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Então, Jesus fez aquela mistura, né, justamente, eu entendo que ele fez aquela mistura justamente representando, né, a forma que aquele homem era rejeitado. Nos capítulos anteriores, nós lemos que Jesus curou um cego que estava à beira do caminho, né? Então, os cegos realmente eles estavam ali, às margens. E quando a maioria das pessoas passavam por ele, por achar que ele era imundo, ele era pecador, por isso que ele estava daquele jeito, eles passavam e cuspiam no chão. E eles ouviam aquele barulho do cuspir. Então, Jesus fez aquele ato justamente para libertar aquele homem, todos aqueles traumas que ele vinha trazendo, né? Com certeza ele era traumatizado com aquele barulho, as pessoas discriminando ele, porque ele só ouvia, né? Não enxergava. Então Jesus fez aquele ato, né? Justamente para falar, olha, aquele que te condenou a vida toda é o que vai te libertar, né? E também porque, assim, Jesus devolveu a dignidade daquele homem também, né? Porque a saliva de Jesus tinha o DNA, né, dele, Jesus. E aquele DNA de Jesus tocando naquele homem estava também devolvendo a dignidade daquele homem, né? Então Jesus não só libertou ele da cegueira física, mas também Jesus libertou ele de vários traumas, né, que ele vinha carregando ali. Então Jesus ele faz muito mais do que cura, né? Cura física. Jesus cura o interior também, né? Então o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então aqui a gente vê também a obediência, né? Jesus deu um comando para ele, vá e lava lá no tanque de Siloé. E o homem foi, ele foi e se lavou. Bom dia, Digé. Então a gente vê também, né, que ele foi obediente a Jesus. Jesus deu um comando e ele obedeceu, né? Então a gente vê que a palavra, fé, né, e obediência, né, gera milagre, né? Para aquele homem foi um milagre. Então, Jesus foi, falou com ele, né? E fez todo aquele comando, ele obedeceu e aí o milagre dele aconteceu. E às vezes Deus dá esses comandos para nós, né? E às vezes a gente não obedece, por não acreditar. Ah, não, eu não vou orar mais sobre isso, não, porque não vai acontecer. E aí nossas dúvidas acontecem, né? E abafa a resposta da nossa oração, né? Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia, sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogavam-no. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então, a gente vê, né, aqui, que, imagina, gente, não é fácil, não. A gente falar é muito fácil. Agora, você viver a situação, não é. Porque ali Jesus fez aquilo, não é como se fosse não vou dizer, não, é um ato de fé, né, que ele fez, justamente. Que Jesus não precisava fazer aquilo, né, de forma alguma. Ele precisava só falar, só pensar, né? Só colocar a mão. Tudo era a forma que Jesus poderia libertar aquele homem. Mas Jesus quis dar comando para ele. Quis também ativar a fé dele. Vá, faça isso. E ele fez, né? Então a gente vê que a obediência ligada à fé, né, gerou a cura daquele homem, né? A libertação dele, né? Então, assim, o primeiro entendimento é esse, né, que a gente tem, né? Que Jesus curou aquele homem fisicamente. Segundo, Jesus curou ele
a dignidade, devolvendo dignidade, né? Que curou o interior dele, né? Que curou o emocional dele. Ele já saiu dele completo, uma cura completa. Então, dito isto, vamos lá para o versículo 13, né? Os fariseus investigam a cura. Versículo 13. Então, levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado. Gente, vocês observaram que a maioria dessas curas Jesus fazia nos sábados, né? Creio eu que seja para um ensinamento para nós, né? Ele fazia essas curas no sábado, justamente para dizer para todos aqueles, né, que estavam ali, senhores da lei, que Jesus, né, ele valoriza mais o homem. Ele veio para o homem, para os seres humanos, né? Ele preocupava com as pessoas, ele queria sempre estar buscando o bem-estar de cada pessoa, né? Então Jesus fazia aquilo em qualquer dia, e não tinha essa questão de ser sábado, tinha que guardar o sábado, não, porque ele estava ali guardando eram as pessoas e não o sábado. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhes perguntaram como ele recupera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? As pessoas questionavam também, né? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os teus olhos que ele abriu. Ele e o ex-cego, né, respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então eles já sabiam, né, que aqueles homens da lei estavam ali, já era procurando prejudicar as pessoas, né, que estavam seguindo Jesus, que admitiu que Jesus era o Cristo. Gente, quantas vezes acontece hoje, né? Quem assiste, quem acompanha os noticiários sabe como está acontecendo em muitos países aí fora, né? Com as pessoas que confessam Cristo, né? Que são seguidores de Cristo, são discípulos de Cristo, que fala da palavra, que lê a Bíblia, ou que pelo menos apresenta a Bíblia em algum lugar. Isso acontece hoje, né? Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Oh, gente, desculpa aí. Esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, né? E agora você imagina a profundidade que é essa frase. Eu era cego e agora vejo, né? Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Bom dia, Maria. Seja bem-vinda.
a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 26. O que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Por causa da lei de Moisés, né? Que eles falam isso. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu, ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. O cego reconheceu, né? Que Jesus foi ouvido por Deus. E ele fala, né? Porque Deus não ouve os pecadores. Então, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Primeira vez ali. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Quer dizer, eles eram homens da lei, né? Perito da lei. E aí aquele cego, para eles, ele era cego porque era cheio de pecado. Mas Jesus, ali no começo, né? Nós lemos que no começo do capítulo, Jesus falou para aquele discípulo que aquele homem ele não estava cego por pecado, nem dele, nem dos pais dele. Ele estava cego porque o poder de Deus teria que ser revelado, né? Olha só, vou ler aqui no capítulo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais? Ele não está assim pelos pecados, disse Jesus. Nem dele, nem de seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus, né? E Jesus fez com que a obra de Deus fosse manifesta nele. E agora ele fala, né? Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E eu e você nós já sabemos, né? Que esse homem não nasceu cheio de pecado. Ele não foi, a cegueira dele não provinha de pecado, nem dele, nem dos pais dele. Mas sim para que nós estivéssemos lendo hoje, né? Para que eu e você tivesse conhecimento hoje do poder de Deus. Né? Como que Jesus ia mostrar para mim e para você que ele faz isso, né? Ele liberta os cativos, né, de espírito maligno, ele cura cego, ele cura mudo, surdo, né? Ele cura a mulher encurvada, ele ressuscita mortos, né? Jesus faz tudo isso. Como que a gente ia ter, né? Como que está registrado aqui se não tivesse alguém naquela condição para o Senhor libertar, né? Então esse foi o entendimento que veio para mim. E espero que o Senhor também tenha falado contigo aí sobre essa revelação. Então por isso está aqui, né? O Senhor, ele faz isso, o Senhor, ele liberta, até hoje, ele fez tudo essa cura, essa libertação, né? Esses milagres nessa época, quando ele tinha um ministério aqui na terra, e ele continua fazendo hoje, né? Basta a gente crer, basta a gente buscar ele. Então, depois que ele falou isso, né? Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de os ensinar? Aí, e os expulsaram. Então, depois disso, eles expulsaram aquele homem dali, daquele meio, né? Porque eles, nossa, eu sou o homem da lei, eu conheço tudo. Como é que é você para vir me ensinar, né? Quantas pessoas, né, estão aí desse jeito também, né, gente? Não tem a humildade de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra,
de sentar perto de uma pessoa e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, porque às vezes a pessoa tem, né, um conhecimento, muitos diplomas, muitas formações, e não quer ouvir aquele que não tem. Na verdade, no reino de Deus, né, o poder maior vem do Espírito Santo, vem de Deus, né? Não é de diplomas, de forma alguma. Isso ajuda, com certeza, né? Não tem como a gente fugir disso. Ajuda sim. Formações teológicas, com certeza, ela ajuda a esclarecer muitas coisas. Mas a revelação divina é indispensável, insubstituível, né? Então a gente não pode se sentir, né, maior que ninguém, né? Porque tem muitas pessoas que não têm domínio da leitura, não lê nada, não tem leitura, mas tem revelação de Deus, né? E nos ensina. Então, a cegueira espiritual. Então, Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e ao encontrá-lo disse. Então, aqui, Maria Marques, bom dia, Maria Marques. Aqui ele vai falar sobre a cegueira espiritual, né? Então Jesus ficou sabendo, né, que aqueles homens da lei expulsou aquele cego, né? Aquele homem que ele tinha sido curado, que não é mais cego, né, gente? Então, Jesus ouviu e Jesus falou, né? Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e ao encontrá-lo disse: você crê... Maria, deixa eu só situar você aí, ó. Vocês que entraram por último, né? Nós vamos para o capítulo 35, tá? Aliás, nós estamos no capítulo 9, versículo 35, né? Do Evangelho de João. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Jesus perguntou para aquele homem, né? E o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Gente, que maravilha, né? Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Não só acreditou, né, mas ele adorou a Jesus. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Vou ler novamente essa passagem, essa página aqui. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Deixa eu terminar de ler aqui, vou voltar nessa passagem. Vou até marcar aqui. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram. Jesus estava falando ali para aqueles fariseus, né? Jesus não estava falando para o cego. Jesus estava usando aquele homem, né, que passou por aquela cura, né, da cegueira, para dar uma lição nos fariseus, que eram os homens da lei, né, naquele momento ali. E que estavam se achando, né, maior, né, do que aquele homem que foi curado, estavam duvidando que Jesus, né, era filho de Deus. Eles não acreditavam, né? Eles acreditavam em Moisés, que na verdade, naquela época, se eles realmente acreditassem em Moisés, né, seguisse de fato a lei, né, entendesse, tivesse revelação da lei que Moisés deixou, que era o Pentateuco, eles acreditavam também em Jesus, porque lá já vinha anunciando, né, a vinda do Cristo, mas eles eram cegos, né? Cegos espiritualmente. Então, aí Jesus, acaso nós também somos cegos? Eles perguntaram, né? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Olha, preste atenção, gente. Não sei se ficou claro para vocês isso aqui. Jesus quer dizer, para mim, Jesus está nos dizendo: se você realmente é cego espiritualmente, né, não tem conhecimento da palavra. Então, se você não tem conhecimento da palavra, a sua culpa é diferente, né, é menor. Mas se você não tem cegueira nenhuma, você está sabendo, então você está culpando, está condenando, né, umas pessoas, né, inocentes,
e duvidando de Jesus também, do Filho de Deus, né? Não estão acreditando que ele é filho o Messias prometido, né? Então, se eles não são cegos, estão sabendo de tudo aquilo, então é lançado a eles realmente, né? A culpa, né, do pecado é lançado a eles, porque se eles têm um entendimento, então tem que responder por isso, né? Então Jesus está aqui nos dizendo, se a gente tem conhecimento da palavra, nós também temos responsabilidade por ela, né? Porque quanto mais a gente busca conhecer a palavra, mais compromisso com ela nós temos que ter, né, gente? Porque aquele que conhece é julgado diferente daquele que não conhece, né? O entendimento que veio para mim, de repente uma revelação que veio para você foi diferente, né? Mas esse foi o entendimento que veio para mim, né? Então Jesus ele está aqui dando um alerta para mim e para você sobre a cegueira espiritual, que a gente fique atento a isso, né? Sobre a cegueira espiritual. Porque, gente, nós precisamos visualizar coisas boas, né? Coisas do reino de Deus, porque a gente colhe aquilo que a gente vê, que a gente visualiza, né? Tudo aquilo que a gente visualiza é aquilo que a gente colhe também. E se a gente só vê coisas erradas, só vê coisa ruim, nós somos cegos para as coisas de Deus, a gente não vai ver coisa boa. Não vai ver só coisa boa, de forma alguma. E aquilo nós vamos escolher também, o que não é bom. Eu gostaria de ler bem aqui rapidinho. É o Salmo 119, no versículo 18. Deixa eu ver se eu pego bem aqui, gente. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Tem uma mensagem para nós aqui, né? Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então aqui, que a gente possa pedir isso para o Senhor, né? Para que Deus abra, tem algumas versões que falam, abra os meus olhos, né? Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? É só Ele que pode nos abrir os nossos olhos, né? Assim como Ele pode também dar a cegueira, né? Para aqueles que têm o coração endurecido, né? Às vezes tem algumas passagens que a gente entende isso, né? Que aquelas pessoas que estão com o coração endurecido, o Senhor também pede que eles vejam muitas coisas. Porque Ele sabe que Ele vai só prejudicar as pessoas que estão ali, né? Querendo, com sede de ouvir a palavra, né? Então, o Senhor, Ele abre os olhos daqueles que têm o coração aberto para receber a palavra, mas também Ele encobre aqueles que têm o coração endurecido, né? Que o Senhor, que a gente possa aqui pedir ao Senhor, né? Que Ele abra os nossos olhos espirituais, né? Para que a gente possa viver as maravilhas da lei do Senhor, porque Ele tem coisas maravilhosas para nós, né? Então, vamos seguindo. Então, vamos para o capítulo 10, né? Capítulo 10. Jesus, o bom pastor. E aqui eu já deixo um recadinho aqui, gente. Para que vocês, né, leiam. Sei que todo mundo já leu, mas vamos ler com esse propósito, né? Leia aí o Salmo 23, depois durante o dia aí a gente lê, né? O Salmo 23, tá? Que Jesus, o bom pastor, a gente já lembra direto, né, do Salmo 23. Então, em verdade, eu não vou ler aqui porque é mais distante, é longo, né? E vai acabar passando do nosso horário, né? Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação,
mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Eles não entendiam que Jesus estava falando dele mesmo, Jesus como um bom pastor, né? Então, ele continua aqui explicando, né? Nós vamos seguindo aqui. Então, Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Né? Lá em cima começou falando, né? Que o pastor, ele entra pela porta, né? E quem entra por outros lugares é o ladrão, né? É assaltante. Então, Jesus, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus continuou dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e entrará pastagem, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Gente, essa é uma passagem que eu amo bastante, muito mesmo. Esse versículo que eu amo. O versículo, aliás, muitos outros, né? Mas esse aqui muito, né? Assim, é um alerta para nós, né? Um alerta. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Infelizmente, né? Mas Jesus, né? Ele traz uma esperança para nós aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham pouco, gente, não é pouco. Tenham em abundância, né? Vem plenamente. Tenham plenamente. Então, ele continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como ele deu, né? A vida dele por mim e por você. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Novamente ele firma aqui. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Então Jesus tem pleno poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a vida daqueles que entrega para ele, né? Aquele que realmente reconhece que ele é o bom pastor, que ele é a porta realmente, né? Que nos leva para o reino de Deus, que nos leva para a eternidade, né? Então somente ele. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Olha só, quem não estava cego espiritualmente tinha essa visão, mesmo que não tinha conhecimento da palavra, não era um estudioso ali e tal, mas ele teve essa visão, né? Pode o demônio, o inimigo, fazer isso? Será que o inimigo, se aqui está falando, gente, ó, né, que ele vem somente para destruir, para matar e para roubar, né? É isso que o inimigo vem. Ele não quer o meu bem, não quer o seu bem de forma alguma, né? Então, somente Deus, gente, somente Deus vai fazer essa bondade com as pessoas. E essa pessoa aqui, né, alguns deles, eles entendiam, né? Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Não, ele só vem para destruir, só vem para prejudicar, para maltratar, né, as pessoas. E Deus não, Deus vem abrindo os olhos das pessoas
Deus vem curando, libertando, né? Salvando, trazendo vida e vida em abundância, né? Então esse é o nosso Deus, né? Então a gente não pode duvidar, gente, de forma alguma. De forma alguma, essa dúvida ela tem que passar muito longe da nossa vida. Então, nós vamos continuando no capítulo 10, né? Para o versículo 22. Jesus e a festa da dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, dai-nos abertamente. Diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Quer dizer, eles, se fosse a ovelha de Jesus, como disse aqui atrás, eles ouviam a voz dele, né? E só quem ouve a voz, né, do seu pastor é quem está seguindo o seu pastor, né? Que está ali, que teve um relacionamento com ele, né? Porque, gente, como é que você reconhece a voz de alguém? Né? Como é que a gente reconhece a voz de alguém? A gente reconhece a voz de alguém que a gente não conhece? Não tem como, né, gente? A gente reconhece a voz de uma pessoa que não está ouvindo ela quando é aquela pessoa que você já teve um contato próximo com ela, você já ouviu muitas vezes, né? Então você tem um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. E eu tive que voltar aqui justamente porque veio essa... Então, não tem como a gente ouvir a voz, né? E aqui ele faz, porque vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não têm essa revelação. Então, gente, o quanto é importante essa aproximação da gente com Jesus, né? Com o nosso Deus, o nosso Criador. É justamente para que a gente tenha o entendimento das coisas quando as coisas chegarem até a gente. A gente saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque o inimigo, ele continua nos tentando, ele vai continuar enquanto vivos estivermos, né? E aí, quando a gente está firme no Senhor, quando a gente tem um relacionamento com Ele, quando a gente está sempre conversando com Deus, colocando a nossa vida na presença dEle, né? Nós temos essa sensibilidade de saber quando as coisas vêm do Senhor e quando não é do Senhor. E isso estou dizendo não só em pensamento, não só nas pessoas quando chega até a gente. Tem pessoas que chegam até você e falam algumas coisas, né? Ah, para com isso aí é muito desgaste. Outros, isso não é para você, né? E vão ter tantas coisas, né? O seu negócio, às vezes, a pessoa chega e fala, né, que para você parar com aquilo. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade para a gente ouvir a voz de Deus e não deixar que as influências externas, né, ela muda o nosso foco, muda o que tira da gente aquilo que Deus tem para nós, né? E isso não só no mundo espiritual, mas eu estou falando também no mundo natural, né? No meio dos negócios, né? Às vezes as pessoas têm um plano, um projeto, e aí ela não falou para Deus, não entregou para o Senhor. Ela vai entregar para os amigos, né? Para as pessoas que têm conhecimento ali, realmente tem, mas não tem a revelação de Deus. E ela não está ali para te ajudar. Muitas das vezes as pessoas te dão uma orientação, não é só errado, não é porque ela é ruim, né? Não, mas ela é usada pelo inimigo, né? Justamente para tirar o foco, né? Porque o inimigo, ele não quer que você se aproxime de Deus, ele não quer que você seja vitorioso, não quer, gente. Ele veio para matar e para destruir. Só Deus que dá o caminho certo, né? Então, primeiro você consagra a Deus, a Jesus. Depois ele vai te encaminhar nas pessoas que vai te orientar. Aí sim você sabe, nossa, essa fala aqui, né? Essa é a certa, porque foi Deus que mandou, né? Não foi você que direcionou, foi Jesus, foi Deus. Gilvanei, bom dia, seja bem-vindo. Estamos aqui na leitura do capítulo 10 do Evangelho de João. E versículo 27. Então aqui Jesus falou, né? Mas vocês não são minhas ovelhas, né? Por isso não ouvem a minha voz. Então as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e identifica.
Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Então, Jesus e o Deus, né, é um só. Os judeus mais uma vez pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Gente, a falta de entendimento é ruim, né? É ruim. Perderam a oportunidade, né, de usufruir da presença de Deus, de usufruir do sobrenatural de Deus, né? Que ele poderia ter transformado a vida daquelas pessoas. Mas eles fecharam os olhos, né, para a presença do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso, gente. Que a gente possa estar firme na palavra para a gente não fazer isso. Porque acontece, né? Às vezes as coisas acontecem na nossa frente e a gente não enxerga que é Jesus que está fazendo, que é Deus que está fazendo. Nós atribuímos a pessoas, nós atribuímos ao nosso conhecimento, aos nossos diplomas, né? E a gente não reconhece. Então Jesus lhes respondeu, aqui no versículo 34. Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou Deus, aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Que foi Jesus, né? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia por eu ter dito, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Contudo, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Então muitos ali creram em Jesus. Então, gente, eu gostaria de ler uma passagem bem aqui que fala sobre esse versículo 10, né, que é do bom pastor. Além do Salmo 23, né, que eu pedi que fosse lido, né, aqui no Salmo 95, no verso 7, fala assim, ó: porque ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, né? Então, assim, que a gente não tenha dureza no coração, que a gente tenha um coração aberto, que a gente entenda que, de fato, nós somos, né, ovelhas do Senhor, né? E ser ovelha não significa ser fraco, não. Ser ovelha significa que nós temos um coração aberto, né, a ser conduzido, né? Então, que a gente tenha esse coração, né, aberto, que a gente tenha esse coração humilde, né? Não importa a posição que você tenha, o conhecimento que você tenha, a posição social, né, o emprego, a função, né, a autoridade que você seja. Na terra, para Deus, o maior é aquele que é humilde, que mostra
realmente que é ensinado, que está aberto, né, a receber as orientações do Senhor, né? E também quando Jesus fala lá, né, da lei de Moisés, né, que se eles acreditassem, Moisés acreditavam que ele era Jesus. Porque lá em Ezequiel, no Velho Testamento, né, fala nessa passagem também. Eu vou trazer bem aqui, rapidão. Não vai cair a live não, se cair eu volto, tá? Só para fechar. Então, aqui em Ezequiel 34, no versículo 12 em diante, eu não vou ler tudo não, tá? Mas 12 em diante, ele praticamente todo. Ezequiel de 12 até o versículo 25, tá falando dessa questão, né? Não é só no Novo Testamento, no Velho Testamento também tá falando, né? Olha, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, né? Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então aqui é Deus, né, falando, né, ele como um pastor também. Então assim, a gente vê que a Bíblia, ela é interligada, né? Mesmo aqui foi escrito, não sei nem quantos anos, né? Acho que mais de 500 anos antes, 400 anos talvez, né? Antes, mais ou menos isso, gente. Antes de Jesus ter falado que ele era um bom pastor, né? Deus já colocava aqui, né? E aí segue, né? E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Então, Deus já colocava aqui, né? E aí segue, gente, é maravilhoso essa passagem. É interessante que vocês leiam também, tá? Ezequiel, anota, Ezequiel 34, a partir do versículo 12 em diante. Porque é maravilhoso essa passagem aqui. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente fortalece, né, a nossa fé, mais a gente aquebranta o coração, mais a gente tem o desejo de buscar a palavra, né? Isso é muito bom. Grace, bom dia, Grace, seja bem-vinda. Estamos aqui finalizando o capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E nós estamos todos os dias, gente, 5h30 da manhã, lendo a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia toda. Começamos pelo Novo Testamento e já lemos Mateus, Marcos, Lucas e concluímos agora, né, o capítulo 10 de João, tá? E amanhã, de segunda a sexta, estamos 5h30. Aí, sábado, domingo e feriado, nós estamos de 6 às 7 da manhã, tá? Amanhã a gente retorna, né, 6 horas, com os versículos 11 e 12, tá bem? Então, amanhã a gente retorna e vocês são todos convidados, né, a ler a palavra, a acompanhar conosco, porque a palavra, gente, ela é o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento sólido, né? O nosso espírito também precisa. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento espiritual, né? O nosso emocional, a nossa alma, né? Ela precisa também ser alimentada, né? E ela é alimentada com a palavra de Deus. Mas você também pode alimentar ela com outras coisas, né? Que não vai te fortalecer e nem vai te levar para um lugar bom. Porque a única que leva para um lugar bom é a palavra do Senhor, né? E assim eu creio. E eu espero que todos vocês também creiam, né, gente? Então, vamos orar para a gente finalizar. Vocês gostariam de colocar alguma coisa aí? Aqui eu estou meio mais perto, dá para a gente ler melhor. Tudo bem? Vamos orar antes que a live caia, né? Tá quase. Vamos orar então. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade, meu Deus, de mais um dia, Senhor, conhecer a Tua palavra, ler, entender, Senhor. Obrigado pelas Tuas revelações, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida de cada pessoa que passou por aqui, aquelas que vão assistir depois, Senhor. Que o Senhor também, meu Deus, esteja nos direcionando durante o nosso dia, com sabedoria, Senhor, com revelações,
que também nos dê oportunidade, Senhor, de a gente levar a Tua palavra para aquelas pessoas que o Senhor tem preparado para ouvir, meu Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria para que cada dia mais a gente sinta o desejo também, Pai, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Ruth, bom dia, Ruth. E Grace que entrou aí por último também, Giovanei. Vocês que entrarem por último. Amanhã nós estaremos aqui, 6 horas da manhã, né? Continuando a nossa leitura. E assim, eu particularmente estou amando ler a palavra, né? Cada vez que a gente lê, né, tem algo diferente. Se você já leu, né, não importa a quantidade de vezes que você já leu. Se você parou aqui, com certeza o Senhor fala assim, olha, é para despertar no seu coração o desejo de você conhecer a minha palavra de uma forma diferente, né? E aí você retorne amanhã, né, para continuar com essa leitura. E aí você também poder compartilhar, né, também tudo aquilo que você ouviu aqui, e você também poder dividir isso com outras pessoas, que com certeza Deus prepara algumas pessoas para que você, somente você, possa levar a palavra dele, certo? Então que o Deus esteja nos abençoando poderosamente nesse dia, amém?